O caso é gravíssimo e impacta a vida de todos nós brasileiros. E não é por acaso nada na nossa vida, não existe coincidência. O senhor Chico Rodrigues, Chico, pau que dá em Chico, dá em Francisco, já ouviu falar? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O que a gente está vendo é uma metralhadora giratória hoje no Brasil, voltada para os conservadores dessa nação. Isso não é justo, isso não é correto. E a gente vem falando aqui desde 2019, desde o começo do mandato. Tem um senador que é o Plínio Valério que fala isso quase todo dia. Eu falo semanalmente sobre o que a gente está vendo de um poder abusar, invadir as competências de outro poder. O Brasil vive um caos institucional, uma insegurança jurídica jamais vista na história desse país por causa disso. E o papel que nós deveríamos fazer aqui, e no final desse discurso eu vou fazer um convite aos parlamentares do Brasil, especialmente a dessa casa importantíssima para a nossa democracia, que nós não fizemos ainda, e veio uma pessoa de fora, um empresário sul-africano, que veio mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Eu já viajei denunciando isso. Outros parlamentares já, para vários continentes. Mas nunca aconteceu uma repercussão como agora. Está o mundo todo falando sobre o que está acontecendo aqui, e é verdade. Rapaz, eu nunca vi o que está acontecendo no país, que valores invertidos são esses? Pessoas boas, trabalhadoras, com medo nessa nação livre. A cordialidade, o respeito, a espiritualidade. O povo brasileiro é querido no mundo todo, e por isso que agora o mundo começa a se compadecer com os brasileiros que estão sofrendo. Então, senhor presidente, nos últimos 3 dias, o Brasil foi sacudido violentamente, com revelações gravíssimas envolvendo mais uma prática, mais uma vez, a prática de abusos autoritários. Ou seja, um verdadeiro golpe na democracia, promovido por um ministro da nossa Corte Suprema. Ele expôs pela primeira vez documentos comprovando que funcionários do antigo Twitter, hoje X, no Brasil foram intimados judicialmente para entregar dados sensíveis e particulares de usuários. Olha só como isso é grave. Foi revelado ao mundo um ataque à democracia brasileira com a omissão culposa do nosso Congresso Nacional, especialmente dessa casa, o Senado. Precisaram vir de fora graves denúncias e de vozes respeitadas, com repercussão internacional, transmitindo ao mundo a imagem de um Brasil como uma republiqueta, condenado a uma nova ditadura do Poder Judiciário, conforme noticiou outro importante jornalista e também advogado, Glenn Greenwald, fundador do The Intercept, que revelou a questão da Vaza Jato, para você ver como não tem viés aqui, não tem lado, é a verdade que está aí, só não vê quem não quer, só não vê quem não quer. Então, o próprio Glenn Greenwald concorda com a análise de que o Brasil está vivendo algo muito estranho, que não tem mais democracia, que ela se tem que estar em frangalhos. E nós precisamos recuperar nosso dever, recuperar. Eu acredito muito na capacidade de bom senso de todo ser humano, de reflexão dos caminhos que estão trilhando em suas atividades. O Elon Musk fala
que vai dizer o que é que ele foi proibido de revelar na sua própria rede social. Olha só que interessante o que o Michael falou. O Brasil está envolvido, abro aspas, do jornalista independente internacional. O Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão, liderada por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. Colocou pessoas na prisão sem julgamento por coisas que postaram nas redes sociais. Ele exigiu a remoção de usuários das plataformas de mídia social e exigiu a censura de postagens específicas, sem dar aos usuários qualquer direito de recurso, ou mesmo o direito de ver as provas apresentadas contra ele. Fecho aspas. E continuou dizendo, abro aspas de novo, o Michael, jornalista, guardem o nome desse homem corajoso, que cumpre o seu dever como um profissional da comunicação. Ele sequencia da seguinte forma: os arquivos do antigo Twitter, agora X, divulgados aqui pela primeira vez, revelam que Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral, que ele controla, estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Ele exigiu ilegalmente que fossem revelados detalhes pessoais sobre usuários que usaram hashtags de que ele não gostou, que o ministro não gostou. Fecho aspas. Apenas 3 dias depois da publicação das graves denúncias, ao tomar conhecimento do caso, Elon Musk confrontou de forma corajosa e aberta o ministro Alexandre de Moraes em uma de suas postagens no Twitter, com a pergunta, abro aspas, por que você está exigindo tanta censura no Brasil? Fecho aspas. É importante salientar que só em ditaduras, como a Rússia, senadora Damares, como o Irã, China, Coreia do Norte, dentre outras, é que ocorrem restrições, bloqueios, controle e censura nas redes sociais. Mas esse comportamento que eu acabei de colocar agora, não está restrito apenas ao Supremo Tribunal Federal hoje no nosso país. Sabe por quê? Porque o exemplo vem de cima. O exemplo bom e o exemplo mau. E aí já começam a descer em outras instâncias o exemplo equivocado que vem de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Na mesma linha, tem agido a Advocacia Geral da União, a AGU, que também criou a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, é aquele Tribunal da Verdade. O Ministério da Verdade. Nomes pomposos, senhor presidente, que não conseguem esconder o real propósito de censurar todas as forças conservadoras desse país. Tentaram também aprovar o PL 2630, mais conhecido como PL da censura, mas teve sua urgência rechaçada na Câmara em face do seu caráter autoritário. Vão tentar, agora de novo, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Já foi avisado. Povo brasileiro, fique atento. Povo brasileiro, continue cobrando de forma ordeira, respeitosa, pacífica os seus representantes. O embate entre o empresário, dono do antigo Twitter, atual X, com Alexandre de Moraes, continuou mais intenso no domingo, ontem, quando ele fez uma postagem prometendo revelar
em breve tudo o que já foi exigido do Twitter por parte do ministro Moraes e com essas solicitações que violam a legislação brasileira. E se declarou, se referindo ao então ministro, abro aspas, esse juiz traiu descaradamente e repentinamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer o impeachment.